Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, trabalhando a gramática, especificamente os pronomes. Hoje trabalharemos os pronomes indefinidos. Este, por sinal, é o quarto tipo de pronome na sequência, o quarto subgrupo de pronomes, que já conhecemos ser em número de 6. Bem, para início, vocês observam aí na página 171 um diálogo entre esses dois personagens. Vamos colocar assim. Bem, então observa. O primeiro personagem diz o seguinte: é o nosso fim, querida. Ele continua. Os cientistas confirmaram que dentro de algumas horas um enorme meteoro vai se chocar contra a Terra. E ele continua. Ele diz: e toda vida no planeta será destruída. E a sua provavelmente esposa, diz: então, espere aqui. Vou ali colocar um tubinho preto que combina bem com qualquer ocasião. Vocês observam que é uma tira humorística, E a resposta da esposa aí é justamente, ela vai se arrumar, para o fim do mundo, como se fosse um evento, Bem, mas o que nos chama a atenção para o estudo dos pronomes é justamente o que, especificamente? A presença de alguns pronomes que estão destacados. Dá para ver os destaques. Algumas, toda e qualquer. Certo? Então, nós temos dentro de todo o texto outros pronomes, como o nosso, que é um pronome possessivo, o si, que é um pronome pessoal, no caso oblíquo, e assim por diante. Nós temos o que bem aqui, que poderá ser classificado como pronome relativo, mas o nosso estudo vai se voltar especificamente para esses pronomes aqui, algumas, toda e qualquer. Vejamos aqui ao lado, nós temos: nas falas dos personagens ocorrem expressões nas quais os substantivos ganham sentido vago, genérico. Opa, então já temos mais ou menos o que seriam pronomes indefinidos. Indefinido, como o nome já diz, não há uma definição, ou seja, há uma referência vaga, geral, indeterminada daquilo que estamos falando. São algumas horas, não está precisando, quantas horas seriam essas. Quando ele fala também em toda, apesar de incluir, como o nome já diz, toda e qualquer coisa, também não se sabe qual é essa toda, E qualquer, a exemplo de algumas, também não sabemos quem é essa qualquer, Mas vejamos, há um detalhamento aqui de cada um dos pronomes, Do estudo aqui de cada um dos pronomes dentro deste contexto. Então vejamos o que diz a respeito de algumas. Foi justamente aqui no segundo quadrinho que ele falou, No segundo quadrinho, algumas horas não é possível saber com exatidão quantas horas faltam para o meteoro chocar-se com a Terra. Como eu já comentei, Não dá para precisar, não dá para definir quanto seria. Já no terceiro quadrinho, toda vida, a expressão não permite identificar, ou seja, especificar de que vida se trata. A palavra toda associada ao substantivo vida atribui a ele um sentido amplo, indefinido. Provavelmente, se um meteoro caísse aqui, toda a vida realmente seria toda e qualquer vida, desde as bactérias até os maiores animais. Porém, quando se usa esse tipo de palavra, nós temos aí uma indefinição,
E por fim, no quarto quadrinho, qualquer ocasião. Aqui. A palavra qualquer torna indefinido, né, geral, o sentido da palavra ocasião. Então, o que é que nós podemos concluir sobre o estudo, a princípio, né, sobre o estudo dos pronomes indefinidos? Que ele, o tempo todo, ele está associado, ele está acompanhando, que é uma das funções dos pronomes, acompanhando um substantivo. No primeiro momento, ele está acompanhando horas. Aqui, ele está acompanhando vida, porque ele pode estar antes ou depois, né, a palavra em questão. E aqui, ele está acompanhando ocasião, certo? Conclui-se aqui que nas três expressões analisadas, as palavras algumas, todo e qualquer são exemplos de pronomes indefinidos. E bem abaixo, bem no finalzinho da página, nós temos finalmente o conceito, uma conceituação de pronome indefinido. O que ele seria? É um tipo de pronome que se emprega para fazer uma referência vaga, geral, indeterminada à terceira pessoa do discurso. Né? Já falamos sobre essas pessoas do discurso em vídeos anteriores, né? Que pode ser uma pessoa, coisa ou ideia a respeito de quem ou que se fala. Por isso que é a terceira, né? Certo? A respeito de quem ou de que se fala. Se fosse quem está falando ou com quem está falando, aí seria a primeira e segunda pessoa, respectivamente. Mas aqui é de quem. No caso aqui, falaram de de algumas horas, ou seja, de que, né? Toda vida e qualquer ocasião. Passando adiante, nós temos na página 172 um maior detalhamento desse estudo dos pronomes. Vamos lá. Às vezes, o papel de tornar genérica a referência à terceira pessoa é desempenhado não por uma única palavra, como foi o caso lá, né? Algumas, toda e qualquer. E sim por um conjunto de palavras que se denomina, então, locução pronominal indefinida. Ou seja, locução, quando vocês verem essa ideia de locução, nós teremos, por exemplo, no nosso estudo, uma locução pronominal, uma locução adjetiva, uma locução interjeitiva, uma locução verbal e assim por diante. Bem, vamos ver esses exemplos aqui, ó, esses dois exemplos de locução. Então, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho de seu saber. É uma frase atribuída ao cientista Albert Einstein. Então, repare os destaques. No primeiro destaque, nós temos tudo aquilo que, provando aí uma indefinição. Só que essa expressão, ou como o nome já diz, é uma expressão e não apenas uma palavra, ela está com três, né? Ou seja, se for a partir de duas palavras, chamamos de locução. Se ela tiver valor de pronome, será uma locução pronominal. Se ela tiver valor de pronome e remeter a uma indefinição, aqui reparem que não há uma definição do que seria esse tudo aquilo, não há uma especificação, então dizemos que ele é um pronome, uma locução indefinida, ou seja, é uma locução pronominal de pronome indefinido. A mesma coisa se dá aqui, cada um. Mas quem seria esse cada um? Certo. Aqui mais abaixo, nós apresentamos um quadro de pronomes. Então, veja bem. O quadro a seguir apresenta para consulta os pronomes indefinidos e algumas locuções pronominais indefinidas. Isso não quer dizer, como ele diz aqui, algumas, usando até um dos pronomes indefinidos, quer dizer que não há aqui todos os pronomes indefinidos.
Aqui há os mais comuns, certo? Os que têm uso mais frequente. Então, o principal deles, que vem aí na ponta, algum ou alguns, né? Como é uma classe que flexiona, né? Sabemos já desde o princípio, há essas flexões de singular e plural, né? A maior parte dos pronomes, sim. Isso porque estamos aqui na coluna dos variáveis, né? Pronomes indefinidos variáveis. Então, nenhum, nenhuma, né? Tudo, todo, outro, muito, muitos, pouco, poucas, tal. Certo, certa, vários, qualquer, quaisquer, bastante, bastantes, uns. Aí você vê aqui, professor, de novo esse um. Esse um nós já estudamos lá como artigo. Aqui pode haver uma indefinição dele? Pode. Já nós vamos ver aqui no próximo vídeo nos principais empregos dos pronomes indefinidos. E aqui desse lado, ó, nós temos aqueles pronomes que não flexionam, ou seja, são indefinidos e invariáveis, eles têm uma única forma. Por exemplo, aqui, alguém. Não existe o alguéms, ou cadas, ou ninguéms, ou tudos. Só existe uma única forma, certo? Por isso, invariável, ou seja, não muda de forma. Ok? Então é isso para esse primeiro momento de caracterização dos pronomes indefinidos. Já voltamos com os principais empregos dos pronomes indefinidos. Até lá!